Olá, seja bem-vindo ao VSH Cast, o maior videocast sobre o M&A do Brasil. Eu sou Cláudia Guadanin, jornalista e host do episódio de hoje. Hoje, o nosso convidado é Hamza Belgorari. Após 27 anos de atuação no mercado executivo e na diplomacia, ele passou a trabalhar para identificar e desenvolver startups com potencial de impacto positivo tanto no mercado brasileiro quanto no internacional. Hamza já morou em países como Estados Unidos, Canadá, Índia, China, Emirados Árabes, Austrália e atualmente vive no Brasil. Também participa da nossa conversa Eric Ittner, CEO da VSH Partners. Esperamos que essa conversa seja valiosa para você. Hamza, Eric, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado a vocês. Hamza, agradeço muito a tua participação, é uma honra para a gente ter a tua presença. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Para a nossa audiência te conhecer, eu queria que você começasse falando um pouquinho do teu histórico profissional, da tua trajetória até aqui. Então, eu tenho uma trajetória bem caótica, na verdade. Eu sou formado em ciência, eu tenho um doutorado em física, então eu comecei minha carreira profissional como pesquisador em ciência, então inovação para mim sempre fiz parte do meu DNA. Eu trabalhei 2, 3 anos em pesquisa e desenvolvimento, mas uma forma mais, vamos dizer, menos prática e mais teórica, escrevendo artigos e eventualmente eu iria escrever livros, essas coisas. Quando eu vi esse futuro para mim, eu falei, não é isso que eu quero coisas mais práticas. Então eu saí da universidade, onde eu trabalhava, para ir mais em empresas, no setor privado e começar a trabalhar em projetos mais de engenharia. Foi no Canadá que eu comecei minha carreira profissional lá, depois do doutorado. E aí comecei a colocar a mão na massa na tecnologia mesmo, inovação, P&D inicialmente. E pouco a pouco eu cresci dentro da empresa, tomando mais responsabilidades para chegar a um patamar mais de estratégia de desenvolvimento de tecnologia internacional. Aí do Canadá levamos a empresa para a China, montamos usinas na China para desenvolver a tecnologia e também facilitar os custos relacionados à indústria. Na época, depois eu me desliguei da empresa, fui para uma outra empresa, uma startup americana em Califórnia, onde eu trabalhei bastante lá. Sempre ligada a desenvolvimento de tecnologia e inovação, mas também com essa abordagem business, desenvolvimento mesmo. Então, mais, vamos dizer, uma posição de COO, mais algo para operar mesmo e desenvolver o lado do negócio. Isso me levou a outros países, como a Índia, onde também montamos uma usina, uma fábrica para desenvolver nossas tecnologias e tudo isso. E aí voltei porque não queria ficar na Índia trabalhando, porque é extremamente caótico lá, já isso foi quase 25 anos atrás. Aí eu disse, não, eu vou voltar para os Estados Unidos. De lá eu vim para o Brasil, conheci o Brasil, vi amigos e científicos com quem eu trabalhava. Gostei bastante do país, eu vi os desafios, mas os potenciais também. Falei assim, tem algo a fazer lá. E daí eu estava esperando oportunidade para realmente ter algo a fazer aqui no Brasil, e aí começamos com uns amigos a montar uma startup, desenvolver umas tecnologias ligadas a telecomunicações, que na época era ainda diversificada. Hoje em dia a telecomunicação é muito centrada em poucas empresas, então a competição é muito mais dura, se você não vem com grandes capitais. Então, essa startup se desenvolveu, trabalhamos bem, até ser comprado por uma corporate que comprou nossa unidade para integrar dentro da realidade dela. A partir daí, eu não queria trabalhar no corporate, porque tem uma inercia nas grandes empresas que às vezes me incomoda. Eu sou Ares, então eu tenho essa energia um pouco maluca de sempre ir para frente, abrindo as portas. Então, quadros muito bem definidos dentro de corporate não ajuda no meu sentido. Então, eu fui buscar outras oportunidades e foi o momento que o governo francês me chamou para entrar na diplomacia. Então, já acumulei 15 anos no setor privado, depois o setor público me chamou. Eu incorporei, então, a diplomacia francesa na parte comercial,
então para fortalecer, desenvolver relações bilaterais entre o Brasil e a França, trazer empresas francesas para cá, para se desenvolver no mercado, mas também empresas brasileiras para lá, para criar essas pontes e fazer esse trabalho mais macro de inteligência de mercado, estudos, e também relacionamento que eu não tinha no setor privado, relacionamentos mais políticos também, que isso abriu o leque do meu network de uma forma muito ampla, isso foi muito bom para mim, me permitiu também de navegar em camadas que eu não tinha acesso absolutamente no setor privado, então com governadores, ministros, organizações institucionais e tudo isso. Então isso me permitiu também de desenvolver o relacionamento e conhecimento também em relação a como o setor público pode ajudar a consolidar o desenvolvimento comercial, econômico, socioeconômico de um país. Então isso foi muito bom. Daqui eu fui mandado para o Médio Oriente, ainda na diplomacia, lá em Dubai, que eu cuidava de toda a parte dos investimentos do Médio Oriente para a França, então isso também me abriu um leque de relacionamento com fundos soberanos, family office, empresas que com vontade de investir fora do Médio Oriente, então eu era mais o facilitador, a ponte para a França/Europa, inteligência de mercado, identificação de oportunidade, análise do mercado, essas coisas, e também ajudar essas empresas ou esses fundos a melhor entender a realidade não somente econômica, mas cultural do país. Então, mais como conselheiro, vamos dizer, ajudando as empresas a se desenvolver. Então, resumindo, eu sou mais um facilitador, na verdade, eu acabei ser isso, para juntar pontos, juntar países no sentido de desenvolvimento tecnológico. E a inovação sempre fiz parte da minha vida, sempre me orientei em inovação, porque eu acredito que a tecnologia ela tem uma capacidade revolucionária de transformação. Com 50 anos, aí eu decidi de me desligar do governo, porque também tem uma inercia que não cabe mais com meus desejos e minhas vontades. Então eu optei para ir para frente, aí desliguei do governo e comecei meus próprios projetos, com uma capacidade de decisão um pouco maior, vamos dizer, uma liberdade também de atuar de uma forma um pouco mais objetiva para mim. Aí eu decidi de voltar no Brasil, porque eu amo o Brasil é uma terra de oportunidade. Claro que minha esposa é brasileira, isso ajuda sempre, mas não só isso. O mercado é desafiador, eu sou competitiva, eu gosto desses desafios, porque eu acredito atrás que temos um potencial real. Não é só um potencial, é algo que realmente pode se manifestar. E aí entraremos na conversa mais em detalhes sobre isso, mas basicamente essa é a minha trajetória. Então, desde 2020, eu estou aqui no Brasil, vivendo junto com vocês. Que legal, que trajetória valiosa, rica, né? E eu queria entender, assim, pela tua experiência internacional e atuação no mercado brasileiro, quais foram as principais lições que você aprendeu em toda essa atuação que você construiu hoje e as singularidades do nosso país aqui? Então, eu acho que em toda empresa ou todo sistema que nós temos, o ponto inicial e o ponto final sempre é o ser humano para mim. Então, eu tive a chance, a oportunidade de poder me confrontar com culturas muito diferentes da minha. Eu nasci com duas culturas, na verdade, então eu já tive uma bagagem que facilita um pouco essa abordagem, esse encontro culturais. Eu sou de origem árabe, mas eu nasci na França, então eu falava árabe em casa e francês fora da casa. Então essa confrontação cultural, desde que eu nasci, faz parte também do meu DNA. Isso me permitiu, lá mais para frente, justamente ter muito mais facilidade de poder abordar culturas de uma forma mais, vamos dizer,
aberta, sem ter essas restrições culturais, eu sou isso ou eu sou esta. Eu não acredito muito nisso. Até eu tive uma conversa com meu pai quando eu tive 13 anos, um debate muito grande, meu pai dizendo, você é árabe. Eu falei, não, mas eu sou francês. Não, você é árabe. Eu sou francês. Aí eu cheguei no final das contas, eu falei para o meu pai, bom, vamos lá, eu tive 13 anos, falei assim, não, a única verdade que eu conheço é que eu sou um ser humano vivendo nessa terra. Isso ninguém pode tirar de mim. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo, com 13 anos, e aí eu coloquei isso dentro da minha mente, eu acho, de uma forma inconsciente, e aí eu levantei essa bandeira, de uma certa forma, sempre dizendo que as culturas, claro que elas têm suas importâncias, mas elas são camadas. Embaixo disso sempre tem o mesmo ser humano, com seus arquetipos bem definidos, com suas vontades que são sempre as mesmas, que você seja chinês, brasileiro ou francês, no final das contas, somos os mesmos. Então, a lição que eu aprendi é que focar no ser humano como o elemento decisivo dentro de qualquer iniciativa que você toma é fundamental, mas para isso, você tem que saber ouvir, saber entender quem é o outro, com quem você trabalha ou com quem você pretende desenvolver um trabalho. Isso, para mim, é a maior lição que eu aprendi. Que no final das contas, somos todos iguais e nós queremos todos a mesma coisa. E o que mais te atraiu no mercado brasileiro em termos de empreendedorismo e oportunidades que você só identificou por aqui e não percebeu em outros países? Eu acho que, como eu disse, eu sou Áries, então vamos dizer que eu tenho um pouco essa maluquice de criar, de desejar mudar, abrir portas, fazer acontecer. O Brasil, eu já acumulei bastante anos aqui, então eu tenho um conhecimento, claro, não perfeito, mas claro, tanto do lado político, do lado empresarial, do lado social também. E aí eu vi muitos buracos no meio. E esses buracos, eles precisam ser preenchidos. Então, são oportunidades. Então, eu vi que não somente temos algo muito bonito no Brasil, quando você veja o país, a beleza do país, a beleza do povo brasileiro, isso é muito atraente de uma certa forma. Então isso facilita um pouco a vida, o dia a dia, de uma certa forma, mas também tem tantos buracos que precisam ser preenchidos que eu pensei com humildade, com o conhecimento que eu tenho, as relações que eu tenho internacionais, vamos tentar preencher esses buracos, contribuir para fazer algo. Então meu foco é muito trazer tecnologia de fora, que falta muito aqui ainda, para tentar contribuir de uma forma que faz sentido. E os pilares meus, que eu me prometi com 50 anos, sustentabilidade, redução dos impactos ambientais, trazer ou empreender e obras socioeconômicas que traz uma diferença para o cidadão mesmo, e não numa busca absoluta ou sistemática de ganhar dinheiro, de ter fama, essas coisas. Isso são as coisas, são consequências, são os colaterais. Fama, menos ainda, mas o business em si, claro que tem que ganhar dinheiro, o objetivo é sempre este, mas esse dinheiro tem que ter um valor ético e moral atrás, senão ele não tem gosto. Um dos grandes focos que você tem são as startups, né? Essa questão da inovação. E como você bem disse, as preocupações em ESG que você sempre traz e que você tem como prioridade. Quais são, ao seu ver, as principais vantagens que as startups ou as empresas maiores têm de se aliar a essa causa? Então, um dos buracos que eu identifiquei justamente é no ramo da inovação, da startup mesmo. Porque eu montei uma startup em 2003, 2004, era absolutamente uma loucura na época, porque não tinha estruturas que permitiu de poder se desenvolver de uma forma mais racional ou mais fácil. Então foi grandes desafios, muito trabalho, que isso traz um conhecimento, um know-how que é extremamente bom, mas você não quer repetir sempre a mesma coisa e sempre ter a lutar muito
e refazer um pouco o mesmo processo o tempo todo. Você precisa de infraestruturas que ajudam a inovação, ajudam a startup a se desenvolver. No Brasil, ainda não chegamos nesse ponto. Quando você compara com outros países, e não países como os Estados Unidos ou Europa em geral, mas países como, vamos dizer, a Índia, por exemplo. A Índia é um país que tem muitos desafios sociais, econômicos, mas que é um país que tem que investiu muito na parte da inovação e do know-how, do conhecimento, através principalmente da educação. E isso eu acho que é um ponto ainda fraco no Brasil. A educação não é feita para criar empreendedores, para criar pessoas que vão ser disruptivas na sociedade, que vão trazer inovação. Claro que sempre tem 1, 2, 3 por aí, mas exceção não faz a regra. Então, um dos desafios é isso mesmo. Uma ideia muito simples, talvez foge um pouco do assunto, mas se você olha o Brasil e a parte indígena do Brasil, na Amazônia, que tem um know-how muito grande, uma sabedoria muito expressiva no tempo milenar, isso está se perdendo pouco a pouco. Então a inovação também, a tecnologia para mim não é criar algo sempre novo, mas também manter o que é bom e promover isso, ajudar a promover isso de uma certa forma. Então, esses são os gargalos que eu vi, e aí são desafios que eu gosto, e eu falei, não, se eu posso contribuir, vai ser aqui. Lá na Europa, eu sou mais um, e nos Estados Unidos, eu sou mais um, minha contribuição vai ser talvez menos. Eric, a VSH Partners trabalha com empresas de médio porte que buscam liquidez. Na sua experiência com os fundadores, com os empresários, quais são os erros e acertos mais comuns que eles cometem para desvalorizar ou valorizar a própria marca? Tem um ponto importante aqui, Cláudia, que é a estagnação, a acomodação. Chega uma altura que o empresário ele fica gato gordo, ele começa a ter aí uma falta de movimento ou de movimentação para buscar coisas novas, para buscar inovação, como o Hamza trouxe, buscar novas perspectivas, novos mercados, e no mundo dos negócios, ou você está evoluindo, ou você está involuindo. Não existe estabilidade. Você precisa gerar esse movimento. Esse é um erro grave, crasso. Muitos empresários que tinham um potencial gigantesco acabam, com o passar do tempo, perdendo o timing, e infelizmente alguns, para não dizer a maioria, acaba quebrando. Ou seja, isso não é sustentável, isso não é algo que você consiga permanecer ao longo do tempo nessa sistemática. E o outro ponto que eu vejo que é bem grave, existe uma falta de preocupação com aspectos de governança, que também, principalmente do ponto de vista do investidor internacional, quando a gente pensa em estruturas robustas de capital de fora, ninguém vai colocar múltiplos milhões de dólares ou de euros em algo que não se tem um grau de confiança, de assertividade, de confiabilidade, onde a dúvida permeia a negociação. E aí vai perder esse capital vai para outro lugar. Sim. A gente tem um desafio grande em termos de cultura empresarial mesmo, para superar esses dois desafios, o empresário se manter em movimento, crescendo, e o crescimento não é só aumento de faturamento, mas melhora de eficiência, trazer inovação, buscar formas de baixar o custo operacional, como eu gero mais impacto com menos, se desafiar a cada dia. E também essas questões aí que envolvem governança, confiabilidade nas informações, enfim, a contabilidade precisa estar em conformidade e traduzir a realidade da companhia, aquilo que é transmitido através do SPED para o governo precisa
está de acordo com o que a contabilidade está dizendo, os relatórios financeiros gerenciais precisam ter esse alinhamento. Então, existe aí uma grande convergência em termos de qualidade de informação, que, como eu disse anteriormente, o investidor não vai colocar capital, você não vai conseguir uma volumetria interessante de dinheiro sem ter esse ambiente em conforme, estando alinhado com as boas práticas. Perfeito. E Hamza, quais são os indicadores que você costuma observar para identificar que uma startup ou uma empresa tem um potencial real para um crescimento mais acelerado? São os indicadores que são os básicos na real. Mas no meu olhar, a primeira coisa, eu participei muito em board, em grupo conselheiros para startup, bastante no Médio Oriente, bastante na França também. Então, eu cheguei na conclusão seguinte: o primeiro indicador para mim de sucesso não é tanto a ideia ou a inovação em si, é o time que está atrás para fazer isso acontecer. Isso é fundamental, que vimos que podemos trazer muito boas ideias, inovações interessantes, mas a capacidade de transformar isso em algo que seja sustentável economicamente e que responda também à demanda do mercado, depende principalmente, de novo, do ser humano, de quem está atrás, qual é o time que vai fazer isso. Independente das estruturas sociais ou governamentais que pode ajudar ou não ajudar. Então, esse é o primeiro indicador que eu vou ver. Eu vou prestar muita atenção no time. Quem eles são, quais são as competências, os potenciais também. Então, esse é o primeiro indicador que eu vejo. Depois são coisas mais de business, respondam ao mercado, tem uma demanda específica, tem um volume suficiente necessário. Tem outra, por exemplo, o time to market, que é o momento oportuno para essa tecnologia no mercado atual, ou está já atrasado, ou já muito na frente. Me lembro, eu trabalhei, ainda trabalhando com uma tecnologia absolutamente disruptiva, que é ligada com um grupo americano, mas é tão disruptiva que ela não tem espaço no mercado por enquanto. Então, seria uma revolução tão grande que hoje não vai ter uma resposta do mercado. Então, eu sei que o potencial é latente. Talvez daqui 10 anos, vamos guardar isso para depois, com o momento certo. Então, tem todos esses indicadores que vão te permitir. E você já sabe mais ou menos. Você tem já uma intuição que te diz que isso vai dar certo ou não vai dar certo. Então, esses são os indicadores que eu olho. O ser humano, o mercado, até que ponto a inteligência do mercado foi feita, até que ponto eles estudaram mesmo o potencial para ver isso. E também, um ponto que você mencionou muito bem, tem capital para isso? Tem investidores para isso? Por exemplo, quando você está na realidade brasileira, é extremamente difícil achar capital. Então, às vezes, eu sugiro de sair do Brasil, desenvolver a tecnologia talvez fora, com uma estrutura que é mais consolidada, aonde você vai ter acesso a fundos e talvez voltar depois no mercado. E isso que você veja em prática, que as tecnologias poucas são desenvolvidas aqui, são lá fora e elas voltam para cá. Sim. Por exemplo, telemedicina, tem uns amigos brasileiros que foram para a Europa para se desenvolver, consolidar, pegando o mercado europeu, americano, para depois voltar para o Brasil. Então, isso são os indicadores que você veja. E, Eric, muitos dos clientes da VSH Partners são empresas familiares, né? Uma grande parte. Quais são as estratégias mais eficientes que a VSH Partners já implementou para maximizar ao máximo o valor de mercado dessas companhias para o momento da venda? O grande desafio da realidade da empresa familiar é justamente a questão da governança. Se mistura muito o que é natural, os aspectos familiares com o business. Então, eu casei e preciso de uma casa, então tem que tirar o dinheiro da empresa para comprar a casa. Mas o filho precisa de um carro, pega o dinheiro da empresa, coloca o carro.
sem ter muito critério para essas tomadas de decisão, que vão impactar naturalmente o caixa, que vão impactar a capacidade de investimento, vão impactar a capacidade de inovação, e vão impactar na perspectiva de perpetuidade desse negócio. Então, separar os aspectos pessoais dos aspectos profissionais e estruturar um organograma de modo que se tenha muito clareza em relação a quem faz o que no final do dia e quem é a última palavra na organização, quem administra, quem é o CEO, quem é o COO, quem é CFO, ou se eventualmente o que acontece na prática é que a geração seguinte não tem aptidão para o negócio, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso, que se contrate gestão profissional, que se contratem profissionais que têm essa capacidade, executivos de fato, para que a empresa não seja prejudicada por questões aí que são alheias ao negócio. E em que pese o empresário brasileiro ter bastante dificuldade de ter lucidez em relação a esse tema, mas a empresa está acima das pessoas. A prioridade é preservar o negócio. O business vem em primeiro lugar. E a partir daí, na medida em que se gere resultado, se tenha dividendo, com o dividendo cada um é livre para fazer o que quiser com o dividendo. Uhum. Agora existe todo um DRE anterior que precisa, obviamente, ser respeitado. A governança, né? Sim, eu concordo plenamente com isso. Na realidade brasileira, a noção de family business é ótimo, tem que começar em um lugar, sempre. Não importa que seja através de uma família ou através de outras coisas. Mas há um momento você precisa se profissionalizar de qualquer maneira. Senão é a morte que vai aparecer. Ou conflitos internos, familiares e tudo isso, que faz que eu conheço muitas empresas que quebraram por conta disso. E isso tem que ser evitado o máximo possível. E às vezes eu recomendo mesmo trazer alguém fora da família para administrar mesmo. Sim. Porque aí as relações, vamos dizer, sentimentais ou emocionais não são iguais. Aí você fica muito mais racional na gestão. Isso é fundamental. O Brasil vai ter que passar por essa fase, senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Sim. E na sua percepção, é um traço de característica brasileiro esse? Você percebe uma semelhança em outras nações? Em todas as nações, países em desenvolvimento, você tem isso. O próprio Estados Unidos se criou através de grandes famílias, Rockefeller, JP Morgan e tudo isso. Mas há um momento justamente para não morrer ou para não se diluir tanto, eles trouxeram de fora uma administração profissionalizada e fora da família. Então a família ficou no background, ficou atrás das cortinas, e quem opera geralmente não são membros da família, são pessoas do mercado que têm capacidade, que sabem conhecimento e que sabem gerenciar uma empresa. E hoje é extremamente evidente. E essas famílias, justamente, elas permaneceram. Tem uma grande família francesa também, a família Roulias, que é hoje na 8ª geração hoje. E eles mantêm isso. Tem até, na França, numa universidade, um mestrado de como gerenciar family business. Então, tem atrás disso uma preocupação mesmo, porque a realidade, a tendência, a maioria das vezes, é a morte. Então, essas famílias, hoje, elas se perguntam como eu vou permanecer e manter uma evolução constante e não completamente cair, porque a geração que segue não se interessa no negócio ou tem conflitos, que seja. Então, essa é uma realidade que é em todos os cantos, mas tem países que já passaram por esse processo e já estão em outro patamar. Estão mais maduros. Né? O Brasil vai precisar fazer essa transformação. Esse caminho. E Hamza, você se dedica a startups que buscam soluções para desafios mercadológicos. Que tipo de projetos ou tecnologias você já viu escalarem mais rapidamente no Brasil e por que motivo?
Bom, é difícil no Brasil ver isso, mas tem empresas, tem startups que conseguiram ocupar um espaço. Eu não vou dizer que é absolutamente na inovação disruptiva, é mais responder a uns gargalos, a uns espaços dentro do mercado que precisam ser preenchidos. Não vou falar que, de novo, que inovação no puro sentido da palavra. Se você pega empresas como Rappi ou de entrega e tudo isso, elas se desenvolveram muito bem, porque tem uma demanda. Hoje o cidadão paulista trabalha muito nos aplicativos e tudo isso. Tem uma mudança cultural também isso. Então tem espaço para isso. Então tem bastante empresas que ocuparam esse espaço, cresceram pequeno e conseguiram atender e crescer de uma forma relativamente rápida, sem necessidade de grande capital. Até que o capital pode existir, mas eu acho que em determinada parte da indústria ou parte da economia tem essa possibilidade no Brasil, mas é muito, no meu perceber, é muito fraca ainda. Isso precisa ser muito mais amplo em todas as camadas da indústria. Em geral, o Brasil não é um país que se industrializa, ao contrário. Então essa é uma preocupação muito grande para mim, porque um país como o Brasil não pode depender de outros países para trazer infraestrutura, para trazer uma indústria consolidada. Então, eu acho que tem possibilidade, elas são fracas ainda, mas é outro traço, talvez, para terminar aqui, que o brasileiro é muito ligado à oportunidade. Então, quando ele veja uma oportunidade, ele é muito bom para pegar e talvez transformar isso. Oportunidade é muito bom, mas eu acho que temos que ser proativos mais em relação a um desenvolvimento mais sustentável da economia em geral, eu estou dizendo. Então, eu acho que essa ponte entre eu sou oportunista, eu pego uma solução que vai responder tudo bem, ótimo, mas se você não continua, como você disse muito bem, a evoluir, a se transformar, a se questionar e a investir em inovação ou outra, você vai cair da mesma forma depois da zona de conforto e vem a desgraça. Então, eu acho que isso, mais ou menos. Perfeito. E, Eric, a VSH tem contatos com fundos internacionais de Singapura, da Europa, da China, por exemplo. E baseado nesses negócios que você já fechou, quais são os fatores decisivos que fazem esses investimentos estrangeiros chegarem nos negócios, nas empresas brasileiras? Eu vejo inicialmente dois fatores preponderantes, né? O primeiro, o mercado, tem que ter um mercado. Ninguém vai colocar dinheiro em algo que não se tenha volumetria adequada. E o segundo é a confiança, que é a base de todos os negócios. Ninguém faz negócio com ninguém se você não confiar, se não construir um relacionamento, se não se buscar um vínculo, né? Se não se estreitar essas relações. E aí vem todos esses aspectos aí que a gente comentou sobre boas práticas, sobre governança, sobre qualidade de informação. Eu vejo muito empresário e empresa familiar já de um porte médio, né? Não são mais empresas pequenas, mas que o financeiro é totalmente sucateado. Assim, o contas a pagar, a receber é um auxiliar do estagiário que faz. Não se tem um diretor financeiro, por exemplo, que é um cargo super estratégico, né? A figura do CFO forte apoiando a diretoria da empresa, o presidente ou o CEO. Então, são aspectos que temos, de fato, um desafio. E o objetivo desse canal, o objetivo de podcasts como esse, né, com convidados tão ilustres, servem justamente para ajudar a desenvolver esse nível de consciência para o empresário, a trazer uma informação mais didática, mais pragmática, mais voltada à realidade do empresário brasileiro, que muitas vezes não tem uma formação de base adequada corporativa, ele não teve uma carreira como executivo,
ele não estudou, né, por exemplo, em universidades de primeira linha, seja no país, né, uma Getúlio Vargas da vida, um INSPER, enfim, e também não teve experiência fora. Então é o empreendedor raiz, é o cara que vai batendo a cabeça, vai errando, acertando, até que chega uma hora que as coisas começam a acontecer. Só que não dá para tocar o negócio nessa toada o resto da vida. Não. Chega uma hora que tem que profissionalizar, tem que buscar as boas práticas do mercado, porque senão o investidor ele vai embora, ele não vai nem perder o seu tempo e nem o seu dinheiro em algo que seja que não se tenha confiança. Basicamente é isso. Eu concordo plenamente com isso. Eu até colocaria o orgulho do empreendedor, a family business que fez seu negócio, que avançou e que não quer largar porque o orgulho, simplesmente, é um desafio para a pessoa. De novo, falamos de seres humanos. Então, o ser humano tem todos esses conflitos internos a se resolver para chegar num patamar de racionalidade. E a racionalidade, você tem que colocar o orgulho de lado, o seu ego de lado, suas emoções de lado. Então, é um trabalho em si também, é uma introspecção que precisa ser feita. Não é algo que você sempre busca a universidade ou formações mais profissionalizantes. Ajude isso, porque elas te colocam numa realidade outra que sua. O exemplo mais pertinente que eu vivi aqui no Brasil foi na época pré-Lava Jato. Eu estava no Rio, trabalhando no setor de oil and gas, junto com a Petrobras e toda a cadeia dos fornecedores, basicamente. Trabalhava muito essa indústria. E uma vez lá na Firjan tivemos um congresso sobre isso. Eu tive mais que 200 empresas da cadeia do oil and gas junto com a Petrobras, e aí eu tive a honra de participar e de falar. E aí eu lancei um desafio nessas empresas na época, e isso foi antes do Lava Jato, antes do que aconteceu. Eu falava para ela, eu falei, fui um pouco grosso, como eu sou francês, eu fui perdoado, mas eu falei assim, gente, vocês estão muito na zona de conforto, vocês acham que seu cliente único é a Petrobras e vai ser para sempre, e vocês estão errados. Não estou aqui julgando ou apontando, é racional, não tem emoções aqui. Claro. Eu só falei, gente, vocês têm que diversificar seu negócio, porque imagina que aconteça algo com a Petrobras, vocês fazem o quê? Nada, vocês vão perder, falir, a empresa vai fechar. E aí eu tive um debate meio caloroso sobre isso, que eu estava errado, não, nada a ver, o mercado brasileiro e consolidada, falei, tudo bem, mas a história mostra que não é bem assim. Tudo bem. E o que aconteceu um ano e meio depois? Aconteceu a Lava Jato, toda essa história. E claro que uma grande parte dessas empresas faliram, que é uma oportunidade para outros ocupar um espaço. Tudo bem. Então a dinâmica, como você falou muito claramente, a dinâmica nunca é parada. O mercado nunca para. Se você não segue esse caminho, se você não segue essa velocidade, ou pega o trem quando o trem aparece, você fica para trás. E então, o orgulho de não, é meu, não sei o quê, não, olha o mercado está avançando. Se você não avança com ele, você fica para trás. Sim. E sempre assim, sempre será. Isso é verdade, e não somente em negócio, mas na vida pessoal das pessoas. Sim. Você sempre tem que evoluir, sempre tem que buscar a melhorar quem você é. E isso se reflete nas empresas também. Zona de conforto, em geral, é uma morte lenta, mas a morte consegue chegar lá mais rápido do que você imagina. Então, e essa questão do ego que você falou é a mais pura realidade, né? A gente vê isso todos os dias. Chega um momento da companhia que ela está maior, né? Ela está médio porte, está lá com um faturamento anual de 100, 150, 200 milhões, 250 milhões, e o empresário ele já não tem a condição, nem técnica, nem a energia para tocar o negócio do tamanho que ele está, porque a empresa é outra, e a gestão obrigatoriamente precisa ser outra. Então, ou o indivíduo se propõe a se desenvolver e está no mesmo patamar da companhia, o que é uma possibilidade quando acontece maravilhoso,
ou ele tem a humildade, e daí deixa o ego, né, quentinho lá no cobertor, né, antes de sair de casa, o ego e a vaidade ficam em casa, né, e vai para a racionalidade, vai para o mundo dos negócios, que é, eu não tenho a condição de tocar uma companhia desse tamanho, eu preciso de uma ajuda profissional, ou eventualmente entender que encerrou o ciclo dele, Exato. E vai para o mercado para venda, vai para um M&A, vai para o mercado para que alguém perceba todo o valor que foi construído, porque para você construir um grande negócio é uma vida de dedicação, é uma vida de investimento, não é do dia para a noite que você consegue montar um grande negócio. Entende que seu ciclo encerrou e vai realizar seu capital, vai ser feliz, vai colocar dinheiro no bolso e ter todo o tempo do mundo para usufruir, para buscar outras oportunidades, eventualmente montar outros negócios, mentorar outros empresários, startups que precisam não só de dinheiro, mas de empresários experientes que já tenham quebrado a cara muitas vezes na vida e consigam aportar esse capital intelectual para ajudar o startupeiro que está lá na ponta. Então, existe uma saída para esse empresário e ele não precisa ficar morrer abraçado na empresa porque acha que construiu uma empresa para ter um emprego. O mundo dos negócios não funciona assim. Mas a gente tem que evoluir bastante enquanto nação, daí é uma questão cultural mesmo. É uma questão cultural mesmo e também psicológica. Uma base. Por exemplo, eu acho que o paralelo que nós podemos fazer, porque tem frases que são ditas, que são muito reveladoras, tipo, é meu bebê. É minha empresa, é meu bebê, é meu... Tá, igual o filho que você cria. Mas o filho que você criou, você vai criar até um determinado momento e você vai ter que cortar o cordão umbilical, como a gente fala, deixar solto esse ser humano para que ele pudesse desenvolver e crescer. Que é o maior gesto de amor, inclusive. Exatamente. E também, me lembro de uma frase do meu avô que sempre falava assim, uma árvore nunca cresce embaixo de uma árvore grande. Então, para crescer, ser grande, você tem que tomar distância e ficar longe e fazer esse trabalho. Da mesma forma que uma empresa que você conseguiu desenvolver, chegar até um patamar, vamos dizer, jovem adulto, você tem que deixar essa empresa seguir sua vida. Ela já é separada de você de uma certa forma. Aí, se você tem as capacidades de poder tomar conta, tudo bem. Significa que no meio do campo você fez formações, você se desenvolveu, você pegou diplomas de gestão, de não sei o quê. Você já se preparou para isso, mas não é a cultura brasileira. As pessoas não se preparam tanto assim. Então, quando chega o momento, já é tarde demais, porque o jovem está adulto e quer viver sua vida e você está ainda, na verdade, querer manter um laço nisso. E cortar e sempre é a melhor coisa. Para a empresa, ela vai crescer muito mais, ou talvez ser comprada e aí ter uma outra vida. E você também tem uma outra vida. Quando as crianças saem de casa, é uma nova vida para os pais. E eles têm que se preparar para isso, para não entrar em depressão. Eu acho que é a mesma coisa que acontece para um empresário que desenvolver a empresa dele, family business. Eu acho que ele tem o mesmo laço emocional em relação a isso. De novo, em business não tem emoções. Tem intuição, tem confiança, tem lealdade, mas não tem sentimentos. Sim. E Eric, falando especificamente de valuation agora, quais métricas, a seu ver, você percebe que mais impactam positivamente na avaliação de uma empresa durante o processo do M&A? O nosso foco de M&A são empresas já mais maduras, né, de um porte médio para o grande. O investidor, obviamente, vai olhar lucro líquido, vai ver a capacidade de gerar dividendo. Se é uma boa pagadora de dividendos, vai ter aí um olhar especial do investidor, mas também o EBITDA, que é uma métrica mundial, enfim, né, vários lugares do mundo se utiliza o EBITDA como um indicador financeiro importante, e obviamente o investidor vai olhar, vai querer entender esse EBITDA, mas não só o EBITDA isolado, ele quer entender também qual é a última linha, né? Qual a capacidade de geração de resultado efetivo dessa companhia.
é porque o Brasil tem todo um desafio tributário, a gente vai agora ter que encarar a questão da reforma, né? Existem várias dúvidas para todos nós, né? De como as coisas vão se acomodar, como vai ser aí regra de transição, enfim. Por isso que o EBITDA isolado, ele nem sempre resolve essa questão analítica do investidor. A última linha, sem sombra de dúvidas, é algo importante. Com certeza. E para investidores estrangeiros, em particular, também tem uma barreira muito forte que o Brasil é longe um pouco das realidades. Por exemplo, se você pega o Médio Oriente, que Arábia Saudita, os Emirados, que entraram nos BRICS, então entraram ou se aproximaram de uma certa forma do Brasil, só recentemente começaram a olhar ao Brasil como uma terra de oportunidade. Claro que tive investimentos de grande porte mas são investimentos de, vamos dizer, mega de infraestrutura em geral, que isso foge um pouco da nossa realidade. Sim. A gente está falando mais de média e grandes empresas, não dessas multinacionais que trabalham direto com os governos, que já são estruturadas para isso, com a inteligência do mercado. Mas aquelas no meio, que são a maioria, elas não têm essas ferramentas internas para poder, e esses contatos também para poder facilitar. Então, alguém tem que facilitar isso para elas. E, por enquanto, o Brasil fica complicado no ponto de vista investidor estrangeiro. O De Gaulle falava uma coisa, o Brasil é uma terra de oportunidade e sempre será. Então tem essa noção, o Brasil é ótimo, mas ele não sai desse patamar. E faz 30, 40, 50 anos que a gente fala a mesma coisa sobre o Brasil. Então o Brasil ele precisa hoje, eu acho que eu espero, a onda dos BRICS vai trazer novidade, vai trazer uma dinâmica nova que vai permitir para o Brasil, de uma certa forma, obrigar o Brasil um pouco de sair um pouco da zona de conforto e se colocar nessa realidade internacional. E Eric, ao longo do processo, ao longo dos trabalhos com a VSH, quais foram as transformações mais impactantes que vocês já implementaram que multiplicaram significativamente o valor de uma empresa antes da venda? Não foge muito do que a gente comentou até aqui, Cláudia. Contribuir com boas práticas, organizar a casa, conversas difíceis, acordo de acionistas, porque eu e o Hamza somos sócios. O sonho da vida dele é vender a empresa e realizar o capital e morar num chateau na França. E a minha é trabalhar igual um workaholics. A gente não tem alinhamento enquanto sócio. Em algum momento a gente vai ter problema. Agora, se você faz um acordo de acionistas bem redigido, onde se tem em primeiro lugar honestidade, em primeiro lugar se tenha realmente essa demonstração clara e lúcida do que cada um quer, esse alinhamento de expectativa, se façam combinados e se tem um esforço verdadeiro dos acionistas para cumprir, isso já evita um monte de problema. E além disso, as coisas elas vão se modificar. A vida é composta de 3 certezas: a morte, os impostos e que as coisas mudam. É isso. Então as coisas certamente vão mudar e tá tudo bem realinhar a rota, desde que todo mundo sente, converse. Então eu quero ficar, ele quer sair. Vamos definir uma métrica de valuation que seja honesta, que seja algo coerente. Vamos definir um critério de pagamento. E, um sai do negócio, o outro continua e quem saiu precisa torcer para quem vai ficar. Quem vai ficar tem que ter o compromisso de pagar o acionista que está saindo. Então, tem uma série de ajustes societários que são importantes, que são fundamentais para que os negócios eles não se dissolvam por conta do ego, por conta de questões emocionais
mal resolvidas. Então, eu vejo que as nossas maiores contribuições são nesse sentido, de trazer lucidez para o empresário, conversas difíceis, coisas que num primeiro momento, como ele está imerso na operação, ele não para pensar, organizar a casa, trazer para conformidade e a partir daí a gente iniciar aí um diálogo com o mercado até culminar numa venda. Concordo com isso plenamente. Eu acho que no futuro próximo ou já umas formações lá em outros países, eu sou muito em favor de mandar brasileiros para fora se formar, não porque eles não têm formações, mas para se confrontar justamente a outras realidades que vão permitir, voltando para cá, já ter uma visão completamente diferente do próprio negócio e das relações M&A ou outras, ou inovação, ou o que seja. Eu acho que isso é fundamental do ponto de vista educacional. Eu acho que isso é um gargalo muito grande ainda no Brasil. Precisa de sair daqui para ver outras realidades e voltar com outros pensamentos. E isso é a forma mais rápida de poder fazer essa transformação. Claro que podemos fazer isso internamente, mas isso vai levar muito mais anos. Um exemplo muito claro para mim é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, 40 anos atrás, ninguém falava da Coreia do Sul. Era um país subdesenvolvido. Mas lá eles focaram tanto na educação e com planos claros e longos de 30 anos, que hoje em dia a Coreia do Sul é uma potência muito grande, empresas fantásticas, tecnologia, inovação, qualidade de vida, etc. Claro que o Brasil vai ter que passar por isso também. Eu espero que passe por isso, eu espero que coloque o investimento público na educação principalmente, porque, de novo, ponto inicial, quem é o mais importante dentro de tudo é o ser humano. E com ele que começa a coisa e com ele que termina a coisa. Não é com uma estrutura governamental que vai ajudar a apoiar o que seja. E investir no ser humano. Então, dentro de uma empresa, dentro do trabalho que você faz, em geral, a sua maior dificuldade é o ser humano. É conversar com o ser humano. Não é tanto com o negócio em si. O negócio, você pode organizar, você pode sempre dar para melhorar, fazer uma mudança para lá, para cá. Mas o ser humano é uma batalha muito grande. E para facilitar, tem que ter uma cultura de base, que ainda não está muito consolidado no Brasil. Se você vai na Califórnia, você já está em nível de conversa completamente diferente. Aqui você vai levar 2 anos para chegar a um ponto, lá na Califórnia, em uma semana já chega ao mesmo ponto. Porque lá tem uma cultura, e já sabe do que você vai falar. É óbvio, é claro, e faz parte. Aqui não faz parte ainda. Então esse eu acho que é o grande desafio mesmo. Mas somos aqui para isso. Seu trabalho é justamente isso. Minha vontade, meu desejo estende aqui no Brasil e contribuir desta forma e trazer o que nós podemos trazer para fazer isso acontecer. Eu concordo 100% com o Ramos. Minha filha mais velha, o ano passado, morou na Alemanha. Voltou outra pessoa. Assim, é impressionante. Impressionante. O amadurecimento, a autonomia. Sim. Eu vejo que muitas vezes a gente trata o adolescente jovem que está entrando na vida adulta como um bebê, como a tua visão, né, de alguns empresários. Sim. E a verdade é o seguinte, né, você cria o filho para o mundo, para que ele tenha essa autonomia, essa condição de ser uma grande árvore. Né? Eu acho que faz total sentido. E realmente o brasileiro tem uma caminhada longa em relação a esses aspectos, e para acelerar essa curva de aprendizagem, acho que o melhor modelo é se permitir essas experiências realmente com outras culturas, outros contatos, outras perspectivas, porque caminhos diferentes vão te conectar a pessoas diferentes,
com pensamentos diferentes, e a partir do pensamento diferente você vai ter atitudes diferentes. E eu acho que toda essa trajetória é algo que pode contribuir muito com a nação brasileira. Sim, e da esperança também, porque você vai em outros países onde você veja as coisas acontecer. É possível? Não, eu posso fazer isso mesmo? Não funciona? Eu tenho essa capacidade de correr atrás do meu sonho e fazer ele acontecer? Quando aqui você enfrenta tanta dificuldade que no final do dia você vai, nunca vou chegar lá. É impossível. Mas essa é uma das grandes qualidades que eu vejo no brasileiro, comparada a outros países, e essa garra. O brasileiro, eu tiro meu chapéu porque uma pessoa, eles têm essa cultura de trabalho, de correr atrás mesmo. Mas tudo é difícil, então pouco chega lá. Mas com a mesma garra, você coloca eles dentro de um sistema que funciona, eles são número 1. Até no esporte, estou trabalhando num projeto lá nas Maldivas, de ondas, piscina, um grande projeto. E claro que a gente trabalha no mundo do surf com os brasileiros. Mas se você pega um brasileiro que chegou lá no top, o esforço que ele deu para chegar lá, se ele fosse nos Estados Unidos ou outro país, mas você tem 200 assim, entende? Então o brasileiro, ele tem ainda essa força, essa energia que poucos outros têm. Porque, de novo, os Estados Unidos também, ou a Europa, muita gente chegaram na zona de conforto, porque é fácil, é mais fácil, vamos dizer. Então, você tem a mamadeira pronta lá e vai mamar um pouquinho, tudo bem. Porque eu tenho um bebê em casa, então eu penso em mamadeira. Então, ela tem 2 anos. E aqui não, aqui você tem que correr atrás. Você não vai achar mamadeira aqui. Você vai ter que correr atrás e talvez criar sua própria mamadeira para poder mamar. Enfim, essas ideias. Então, tem esse potencial muito grande. O brasileiro, eu sou apaixonado pela energia que eles têm, mas os desafios são muito grandes. Se a gente não ajuda isso a potencializar essa energia, vai continuar a ser o que sempre falamos. É um país de oportunidade, é um país com potencial, mas sempre será. Então a gente tem que sair do potencial para chegar na concretização desse potencial. E, na opinião de vocês, quais são, nos próximos anos, os setores de tecnologia que vocês acham que mais vão prosperar, mais vão crescer? Para mim, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, que já é uma realidade, já está transformando o mundo de uma forma até assustadora, mas, como todas as transformações, ela vem com a morte para o renascimento. Infelizmente, dentro desse processo, muitos vão ficar para trás. E isso que o setor público tem que já pensar, analisar, para minimizar o máximo possível isso, para facilitar o máximo possível. Não sei como o Brasil vai funcionar dessa forma. O Brasil já perdeu a corrida, a China está muito na frente, os Estados Unidos estão bastante na frente, a Europa está por trás também. Não sei se ela vai conseguir chegar lá, mas a China, os Estados Unidos, na inteligência artificial, eles estão liderando o mundo por várias razões, e isso vai trazer transformações radicais, mas transformações, no meu ponto de vista, radicais mesmo. Não vai ser o mesmo mundo. Então, da mesma forma com o empreendedor que family business, que tem seu negócio, que ele tem a sua zona de conforto, se ele acha que vai permanecer assim, chegando à inteligência artificial, ele está muito errado. Ele está muito errado, porque isso vai transformar. Já vimos, por exemplo, exemplos básicos. Escritório de advocacia. Lá nos Estados Unidos, você tem um escritório com 300 advogados. Hoje, com a inteligência artificial, você não precisa mais de advogados, porque a inteligência artificial é capaz de escrever o parecer, e foi provado, cientificamente falando, até melhor com um advogado. Bom que seja, não podemos competir mais com isso. Então, ou a gente vira parceiro dessa inteligência artificial e tenta pegar esse trem, entra lá e veja onde te leva, mas tem um momento para isso, como eu sempre disse, tem momentos na vida que você não pode perder. E o momento para mim é isso hoje, não perde o trem da inteligência artificial, porque se não pega, você fica para trás,
e numa velocidade tão grande que as pessoas não percebem ainda que... Não estou falando de 50 anos, de 100 anos, de 200 anos. Estou falando de 5 anos. Já existe, já está aqui, já está modelando uma realidade muito grande, imperceptível agora ainda pelo público em geral, mas a inteligência artificial já está em todos os cantos, controlando muitas coisas e tirando emprego de muitas pessoas. A medicina vai ser impactada, toda coisa eu acho que os únicos domínios aonde a inteligência artificial não vai impactar tanto é serviço à pessoa. Por exemplo, a fisioterapia. Você precisa massagear dificilmente você vai ter um robô hoje ou daqui a 10 anos que vai fazer isso. Não seria impossível também. Mas não, eu acho que isso que é minha maior preocupação, no sentido que está evoluindo muito rápido, está na realidade, não é uma promessa, é real, e vai impactar todas as camadas da sociedade. Educação, por exemplo, pode virar algo maravilhoso com inteligência artificial, pode realmente dar essa aceleração no Brasil que precisa, mas precisa fazer os investimentos, precisa se focar nisso. O uso correto. O uso correto, e eu uso, simplesmente eu uso. Não estou falando de ChatGPT para escrever o que você precisa escrever, aí ele faz todo o seu trabalho. Não, de uma forma mais inteligente. Mas, do outro lado, conhecendo o ser humano, eu acho que a tecnologia vai nos dominar mais que a gente vai dominar ela. Veja, as redes sociais, elas dominam as pessoas perdem muito tempo. Isso do ponto de vista econômico ou empreendedorismo, você não tem como ficar 4, 5 horas atrás de um Instagram, se não é sua profissão mesmo. Então, a gente tem que também se libertar da mesma forma dessa tecnologia, e do outro lado a gente tem que embarcar. Então, esse é o paradoxo do que eu estou vendo e as dificuldades que vai trazer psicologicamente para as pessoas. Que de um lado elas não vão poder fazer sem, mas do outro lado elas vão também precisar se desconectar um pouquinho para ter uma vida mais humana. Aí eu entro na parte filosófica. Isso. E a seu ver, Eric? Eu concordo 100%. AI é um caminho sem volta, uma realidade, não é algo para longo prazo. Já está aí, e quem não embarcar nessa, infelizmente, vai ficar à margem, né? Vai ser marginalizado. Não existe outra alternativa. E aí o empresário que nos assiste agora, ele precisa ter essa clareza de que tem que estar perto, tem que entender, precisa realmente estar cada dia um pouco mais próximo dessa realidade, porque senão vai ficar para trás e aí é um caminho sem volta. E em termos de impacto, eu acho que na área de saúde é assustador. Eu represento uma companhia no Brasil que está buscando aquisições de empresa de tecnologia voltada à saúde. Você até falou de telemedicina. Sim. Dá para a gente conversar no bastidor aí depois do Eu episódio. tenho várias que pode então, impactar muito. Então, ótimo. Deu um negócio no meio de um podcast aí. O empreendedorismo nunca para. Não para. Mas conversando com o fundador dessa empresa que a gente representa, o nível que a inteligência artificial está aplicado à saúde hoje é assustadora. Eu, particularmente, não tinha a exata compreensão da profundidade mesmo que a gente tem hoje. Não é do que pode ser, é do que já existe. E algumas coisas como você trouxe no início do podcast, eu acho que a sociedade não está nem preparada para receber essa volumetria de informação, porque eu acho que a gente vai acabar entrando num colapso, né? Num certo pânico aí em relação a isso. Então, vejo um enorme impacto na saúde, e também uma relevância, um impacto muito robusto no agronegócio, em termos de produtividade, em termos de qualidade, enfim. Eu acho que são duas áreas estruturais que a tecnologia já está gerando, mas vai gerar um impacto assim colossal. Isso eu concordo plenamente. E um dos desafios, e aí eu falo para os empresários de vocês, da sua rede, realmente,
foca nisso, veja dentro da sua organização o que pode ser ligado ou interligado com a inteligência artificial, o que pode ser feito, porque não tem volta mesmo. Até influenciadores, estava brincando com isso, mas eu conheço um cara que cria perfis, avatares de influenciadores, cria uns 15 perfis, estão lá no YouTube fazendo trabalho de influenciadores, vamos dizer, e estão tirando o ser humano do jogo. Então, daqui a pouco, o ser humano que era, lembra, o início, o fim, vai virar obsoleto. Sim. O que a gente faz? Então, essa é a pergunta. Essa é uma questão filosófica e prática também que me preocupa um pouco, mas é a realidade, a gente não vai escapar disso. Então, a gente tem que embarcar o mais cedo possível. Coloque seu filho fazendo aulas de inteligência artificial, só para entender o que é, porque é tão profundo, é tão disruptivo, que quando a gente acorda já é tarde demais. Sim. E, Hamza, se você tivesse que dar uma dica para um empresário que esteja começando um negócio e tenha a pretensão de, dentro de 5 anos, valorar ele muito a ponto de vender, quais seria? Primeiramente, ver quem ele é, entender quem ele é, qual é a cultura dele, e aí se ele conversa, dá o apoio. Eu acho que ter isso que eu sempre reclamo de uma coisa na minha vida, que eu nunca tive uma imagem de um conselheiro na minha vida para me orientar. Eu acho que se eu tivesse isso, eu facilitaria muitas coisas, e decisões que eu tomei boas ou erradas poderiam ser diferentes. Então, eu falaria para ele, eu estou aqui para te apoiar, vamos junto ver como nós podemos fazer isso. Mas em termos de venda, daqui 5 anos, chegar onde você quer chegar, os passo a passo são esses. Primeiro, você conhece o mercado, qual é a realidade do mercado, tem uma volumetria, como você fala muito claramente, você identificou esta, quais são os parceiros com quem você trabalha, quais são os sócios, também a sociedade é uma coisa extremamente delicada, eu já passei por isso, já vários sócios, e 80% dos casos eu sou arrependido do sócio que eu tinha, porque não é a mesma velocidade, não é a mesma visão, não é a mesma, e aí você se atrapalha ao longo do prazo, não por conta do negócio, do mercado ou do projeto, mas de mimimi entre as pessoas, e isso eu evito o máximo possível hoje. Mas os conselhos que eu daria são mais de inteligência do mercado mesmo, entender seu mercado, ver, acelerar, talvez buscar uma forma também de acelerar muito através de aquisição, mas isso depende do capital, ou ser adquirida também. Eu não vejo o problema dizer, gente, eu fiz isso, você quer me comprar? Às vezes funciona. Eu posso continuar dentro do projeto junto com vocês, porque agora eu sou apaixonado por troço. Talvez são boas soluções para embarcar num barco um pouco maior e ir mais longe. Isso não tem problema. O ego não faz parte do jogo, e o orgulho bem menos. Então, o objetivo é este. Você se colocou um objetivo, o que eu posso fazer para chegar lá, independente do que eu quero. Eric, alguma contribuição? Eu acho que a gente trouxe vários insights valiosos pro empresário aqui. Ele precisa manter a consistência, ele precisa manter a organização, precisa manter a conformidade, precisa manter a reputação, precisa evitar a perda de tempo. Né? Você falou do mimimi, eu acho que é isso mesmo, tem muito mimimi, muita conversa paralela que não agrega valor, que não gera valor. E o empresário, ele é o cara que ele precisa produzir capital. Se não produzir capital, esquece, nada vai acontecer. Então, eu acho que de uma maneira geral, é isso. Né? Além da, óbvio, né, inteligência de negócios, atuar em algo que realmente, né, se tem um espaço para você crescer e se desenvolver, fazer ajuste de rota. Eu tô indo para o norte, mas estou entendendo que o nordeste é melhor, cara, faz
um pequeno ajuste. O empresário muitas vezes precisa entender que ele não tem que morrer abraçado num negócio, ou numa ideia, ou numa perspectiva. As coisas mudam, a vida é efêmera por si só. E a gente precisa ter essa disponibilidade para olhar novas perspectivas, para olhar novos horizontes, para se conectar a novas pessoas e a partir daí chegar a novos resultados que sejam melhores. Acho que o desafio da vida é esse movimento de evolução. E não dá para a gente falar de empresa sem falar de empresário. Não dá para falar de empresário sem entender o indivíduo, sem entender a individualidade de cada um. Exato. E pedir ajuda, às vezes, não é ser fraco, é ao contrário. Pelo contrário. É sabedoria. Porque sabemos todos que nós não fazemos nada sozinhos. Exatamente. É impossível. Agora, reclamar que o governo não está fazendo, ou isso não está fazendo, é uma perda de tempo também, porque você não tem controle nenhum sobre isso. Mas se juntar e pedir ajuda com pessoas que já se provaram, ou seu laço de confiança tem que ser estabelecido, eu acho fundamental também. Tem conselheiros, tem pessoas que podem te orientar, porque sozinha a gente não avança tão rápido e às vezes a gente está tão preocupado no dia a dia que a gente não enxerga o amanhã. Então, e as pessoas um pouco fora, desligadas às vezes emocionalmente do empreendimento, podem te dar uma orientação boa, mas essa demanda, essa humildade e colocar de novo o orgulho de lado. Perfeito, eu agradeço muito a participação Obrigado de vocês, novamente a sua presença. Obrigado Acho que todos os insights, as reflexões foram muito valiosas para a nossa audiência. Obrigado. Obrigado, espero que isso contribua em uma coisa. Estamos aqui para isso. Certamente, obrigada. Obrigado a você. E a você, o nosso muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado dessa conversa, que ela tenha te rendido insights valiosos, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Se você quiser entrar em contato com a nossa equipe, tirar dúvidas, entre em contato conosco por meio das redes sociais. Muito obrigada, bons negócios e até a próxima.